E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Nathan Albuquerque e nesse canal a gente fala sobre educação financeira e investimentos. E hoje é o quadro Nudes da Carteira, o quadro que vocês mais gostam, mais esperado aqui do canal, que a gente mostra tudo o que a gente faz aqui, os nossos aportes e a nossa carteira, como é que está atualmente. Então, vamos pro vídeo. E antes de mais nada, já deixa o like, se inscreve no canal, que não é todo dia que você recebe um nudes aí, né? Quando eu comecei a investir, eu procurava bastante entender como é que as pessoas investiam, o que é que ela fazia com o dinheiro delas, não para copiar, mas ter ali um direcionamento, para ter uma base para eu tomar minhas próprias decisões e investir meu próprio dinheiro. E aí eu encontrei algumas pessoas que são skin in the game, né? Que mostram o que elas fazem com o dinheiro delas na prática. E isso me ajudou muito e eu adotei esse conceito aqui para o canal. E a gente mostra para vocês o que é que a gente faz aí na prática. Não adianta nada eu vir aqui falar sobre um monte de coisas se eu não uso tudo isso para mim, se eu não faço isso e se eu não mostro os meus resultados aqui, né? Então não adianta eu ensinar o que eu não faço para mim. E como vocês já sabem, eu sou 100% renda variável, eu não tenho nada de renda fixa e muita gente inclusive está perguntando se agora é o momento de investir em renda fixa com a Selic tão alta. E não, para mim não é, nunca é o momento de investir em renda fixa, nunca vai ser. Eu prefiro sempre ter participação em bons negócios, inclusive com a Selic tão alta, é que é o momento para investir em ações. E quando as taxas de juros sobem, as ações caem muito de preço. Aqui no Brasil a gente está vendo as ações caírem muito, tanto ações quanto fundos imobiliários. Então esse que é o momento de se aportar em ações, sempre vai ser. Mas agora a gente está tendo aí ótimas oportunidades. Então, como sempre, eu costumo olhar a minha macroalocação e ver o que eu tenho menos entre ações, fundos imobiliários, estoques e REITs americanos. E é natural que quando as ações caem aqui no Brasil, o dólar sobe e acaba que minha porcentagem no exterior fica muito maior. Então, a minha carteira meio que me obriga a comprar ativos aqui no Brasil. Claro, é o melhor momento, é quando eles estão baratos. Então, olhando minha macroalocação, vejam que minha parte de ações estava em apenas 22,7%, né? Está bem menor que as outras aí em comparação. Ou seja, comprei ações esse mês, investi bastante em ações. Tá, mas qual ações comprar? Então vamos lá, eu faço a mesma coisa dentro da minha carteira de ações. Então na minha carteira de ações, o que eu tinha menos aí, como a gente pode ver, era Renner, IRB e Porto Seguro. E foi o que eu comprei. Meu primeiro aporte eu dividi em 3 e investi nessas 3 empresas. Botei aí mais ou menos 10 mil reais em cada uma delas. Agora essas empresas estão baratas, estão num momento bom de se comprar. Vamos olhar a cotação delas, vamos ver a Renner. A Renner no último ano teve aí uma queda de 21,35%. E aí, a empresa está ruim por estar caindo tanto? Como é que tá? Bem, no caso da Renner, ela realmente teve uma queda grande nos lucros, já que todas as lojas da Renner ficam em shopping centers e os shoppings fecharam. Mas você acha que isso vai continuar para sempre? Óbvio que não, a economia está voltando, a vacina está adiantada, as lojas da Renner já estão quase todas em funcionamento. Então continua sendo uma excelente empresa. Inclusive tem vídeo aqui completo de análise da Renner, dá uma olhada lá se você quiser se aprofundar mais. Mas resumindo, acho uma excelente oportunidade. A outra empresa que eu investi, Porto Seguro, vamos olhar a cotação. Até que não caiu tanto, tá meio que de lado ali, no último ano caiu só 1,82%. Mas vamos ver o lucro da Porto Seguro, como é que tá. Como a gente pode ver aí, recorde de lucro, né? Continua subindo o lucro, não tem nem o que comentar, pessoal. Então, empresa sensacional também, que eu já tenho em carteira, tem análise da Porto Seguro aqui também. No caso de IRB, já é um caso mais complexo, o IRB realmente não dá lucro, é uma empresa mais arriscada, então não dá pra gente seguir por esse caminho, né? Se basear aí nisso. Já é um caso à parte. Mas como é uma empresa que eu tenho em carteira, estava mandando eu comprar, já que a minha porcentagem estava bem baixa e foi a última empresa que eu investi nesse aporte aí. Só que aí passaram-se alguns dias, eu recebi mais dinheiro e fiz o meu segundo aporte no mês. E como é que estava a minha macroalocação nesse momento? Mais uma vez eu olho o que é que eu tenho menos e nesse momento eu tinha menos fundos imobiliários, como a gente pode ver aí, com 23%. E foi no que eu aportei. É simples assim, pessoal.
é definir um plano, definir uma estratégia e ter disciplina para seguir. Então, essa é a minha macroalocação de fundos imobiliários. Nesse caso, eu quebrei meu aporte em 4. Então, eu investi no HGBS, no GGRC, no KNRI e no HGRE, que são os que eu tinha menos. A porcentagem do XPLG estava ali igual ao HGRE, mas eu preferi investir no HGRE. Então, mais uma vez, vamos olhar as cotações desses fundos imobiliários. Bem, o GGRC caindo 24% no ano, o HGBS caindo 16,91% no ano, o KNRI caindo 15,22% no ano. O HGRE eu não vou nem comentar porque o meu aporte nele foi bem pequenininho ali, foi só o que sobrou mesmo basicamente do aporte dos outros. Mas não adianta só olhar a cotação e ver que caiu de preço, tem que entender o motivo. Então vamos ver os dividendos, como é que estão desses fundos imobiliários. Bem, o GGRC costuma pagar uma média de 70 centavos por cota, tá pagando aí 82 esse mês, no último mês, então vejam que está bem estável aí, não mudou nada. Só caiu de preço por conta da taxa de juros do país, que vem subindo. O HGBS, que é um fundo imobiliário de shopping centers, realmente sofreu bastante. O dividend yield chegou a cair muito, praticamente quase zerou, mas vem se recuperando. Eu fiz análise do HGBS esses dias, né, já que eu investi nesse fundo, e a gente vê que hoje, esse mês inclusive de setembro, quase todos os shoppings já voltaram em pleno funcionamento. Então, está se recuperando, o dividend yield está voltando ao normal. Já pagou aí 0,75 centavos por cota, só que ele costuma pagar na casa de R$1. Então, está normalizando, eu acredito que ele vai voltar a ter esse patamar de dividend yield em breve, não vai demorar muito não. E o KNRI, que é o mais estável aí, pode-se dizer, o mais seguro, vejam que ele continua ali pagando mais ou menos 0,73 centavos por cota, já desde 2017 lá, né? Então vejam que apesar das cotações caírem muito, do preço desses fundos imobiliários caírem muito, eles continuam distribuindo dividendos, né? Que é o principal motivo de eu ter fundos imobiliários. Então, ótimo momento, ótima oportunidade comprando bons ativos por um bom preço. Agora vamos ver como é que ficou minha macroalocação depois desses aportes que eu fiz. Eu fiz 2 aportes nesse mês. E percebam que mesmo assim, a minha macroalocação, a minha carteira ainda pede que eu compre ações, que eu continue investindo em ações. Vejam que as ações caíram tanto de preço aqui no Brasil e, consequentemente, isso fez com que o dólar subisse tanto que, mesmo eu fazendo 2 aportes aqui no Brasil, a minha carteira ainda continua pedindo que eu compre aqui no Brasil, porque está muito barato, pessoal. E essa é a mágica do rebalanceamento de carteira, né? Você consegue comprar bons ativos por um bom preço, mesmo sem se preocupar com o preço. A ideia de quem faz buy and hold, que é um holder raiz mesmo aí, é ir lá uma vez por mês, abrir o home broker, fazer uma compra e tchau. E não ficar gastando muito tempo com o mercado, olhando o gráfico, coisas desse tipo. O importante é ter disciplina e aportar todos os meses, claro, seguindo o plano. E a gente consegue fazer isso com uma estratégia tão simples como o buy and hold. Mas vamos ver os dividendos, né, que é o que a gente gosta, que é o que vai pagar as minhas contas ali no final do dia. Esse mês os dividendos bateram R$ 4.400. Não foi o recorde, que é 4.599, mas chegou bem perto. A gente vê que vem cada vez mais aumentando esse número e que mesmo os meses que tem menos dividendos ainda bate ali na casa dos 3.000. Então já tá um número bem legal aí, já me ajuda bastante aí no final do mês. Eu uso uma parte desses dividendos, não uso todo, mais ou menos metade eu reinvisto e metade eu acabo usando aí porque o meu aporte é muito maior que isso. Então não faz muita diferença no fim das contas. Mas estou quase batendo aí a liberdade financeira, já estou bem pertinho. Quando chegar em uns 5.000 mais ou menos, eu já me considero livre financeiramente, porque eu já consigo viver com isso. Não com o padrão de vida que eu gostaria, claro, mas já consigo viver em caso de necessidade. Então, estou quase lá. E agora eu vou chamar Mano Bola para mostrar a carteira dele para vocês, mostrar quais foram os aportes dele nesse mês. Beleza? Então, valeu pessoal, até a próxima. Fala pessoal, vou então comentar agora para vocês aonde eu fiz os meus aportes nesse mês de outubro, tá? Mais uma vez, como vocês já sabem, a gente já fala muito disso aqui no canal, a metodologia é a mesma, mesmo que você tenha pouco dinheiro ou muito dinheiro na Bolsa de Valores. É basicamente ter uma estratégia bem definida, no sentido de ter uma macroalocação ideal
e ir correndo atrás dela todos os meses. Então, antes de definir exatamente qual ativo que eu iria aportar, eu comparei a minha macroalocação atual com a minha macroalocação ideal. E comparando isso, o que eu tenho com aquilo que eu busco, a classe de ativos que tem uma maior diferença é aquela na qual você deve aportar. No meu caso, era justamente as ações no exterior, as stocks. Então, o primeiro passo é definir em qual classe de ativos você vai aportar. Depois disso, aí é importante pensar se você vai fazer aportes em um ativo que você já possui ou se vai adicionar um novo ativo. Como eu ainda estou montando a minha posição no exterior, diversificando um pouco mais, eu optei por adicionar um novo ativo. Na verdade, por adicionar 2 novos ativos, que foram a Fastenal. A Fastenal é uma empresa norte-americana, já tem mais de 50 anos desde a sua fundação, lucros sempre crescentes, números excelentes e está em um mercado, em um ramo relativamente simples. Eles basicamente produzem insumos para o setor industrial, só que eles possuem mais de 1.000 diferentes tipos de produtos. Então acaba sendo uma empresa bastante diversificada nesse sentido, que atende a um setor que está sempre em expansão, que vai ser sempre necessário. O setor industrial está presente aí no mundo inteiro. Então, é uma empresa excelente. E mais uma vez aqui batendo na tecla, precisa ter muito dinheiro para investir no exterior? Não, não precisa. O meu aporte nessa empresa, na Fastenal, foi de R$258. Então, é possível comprar menos que uma ação. Nesse caso aqui, eu comprei 0,9 de uma ação, ou seja, 90%. É possível comprar fracionado investindo no exterior. No meu caso, eu invisto pela Evene. A segunda empresa que eu fiz investimento, essa com certeza você já ouviu falar, é a Disney, uma empresa gigantesca com uma história sensacional, tem números também excelentes, já é uma empresa muito consolidada, né? A empresa do queridinho Walter Disney, aí para os mais íntimos, é uma empresa que acabou passando por dificuldades no último ano, com o começo da pandemia, é claro, já que boa parte das receitas da empresa vem dos seus parques e o turismo praticamente parou. Outra parte relevante também da receita vem dos cinemas com o lançamento dos seus filmes. A Disney tem um universo gigantesco, como da Marvel, por exemplo, que também foi afetado. Então, basicamente, todas as fontes de receita dessa empresa foram impactadas fortemente, de uma maneira muito negativa nesses 2 últimos anos. Apesar disso, ela já vem se recuperando. Nosso próximo vídeo, inclusive, vai ser uma análise completa da Disney, tá? Eu vou destrinchar todos os números, todos os riscos, todos os fatores positivos, diferenciais, competitivos da empresa, para que você possa, a partir disso, tomar a sua decisão se vale a pena ou não investir nessa empresa, tá? Eu fiz essa análise e para mim fez super sentido investir na empresa, uma empresa muito perene, muito sólida, com diversas vantagens e que eu optei por carregar ela para o longo prazo. A gente aqui no canal investe sempre com esse viés de longo prazo. Se você também se interessar pela Fastenal, por conhecer um pouco mais da empresa, vou deixar um card aqui em cima no qual você pode clicar e a gente já fez também uma análise completa dessa empresa, beleza? Então, basicamente, o meu aporte na Disney foi de R$253, né? Já convertido aí para o real. Então, com esses 2 aportes, pouco mais de R$500 no mês, realmente a minha meta, é o meu compromisso, investir pelo menos R$500 por mês na Bolsa de Valores, tá? Como ficou a minha carteira depois desses 2 aportes? Vamos falar um pouco sobre isso agora. Bem, a minha macroalocação então ficou da seguinte maneira: 42% em ativos no exterior, 40% em ações, 14,4% em fundos imobiliários e 3,7% em criptomoedas. Qual a minha macroalocação ideal? 25% fundos imobiliários, 25% ações, 48% no exterior e 2% em criptomoedas. O que isso quer dizer? Quer dizer que finalmente, depois de vários meses investindo no exterior, a minha macroalocação provavelmente vai me mandar comprar fundos imobiliários no próximo mês. O que
é muito positivo. A gente está vendo que os fundos imobiliários estão sofrendo um pouco em termos de preço devido aí à alta da Selic, mas continuam sendo uma ótima classe de ativos. Investir em imóveis sempre vai ser uma boa opção, principalmente através dos fundos imobiliários, onde conseguimos ter uma diversificação muito grande, um risco muito diluído e, claro, receber todos os meses proventos ali na nossa conta corrente para utilizar como renda passiva. Interessante mais uma vez tocar nesse ponto. O rebalanceamento é a melhor ferramenta que vai te fazer comprar ativos baratos sem precisar de esforço nenhum, tá? Então é uma ótima ferramenta, recomendo a todos que entendam esse mecanismo e que apliquem ali mensalmente com recorrência nos seus investimentos. Em quais ativos eu vou investir? Bem, na verdade eu ainda não decidi, mas vou adicionar 1 ou 2 novos fundos imobiliários no meu próximo aporte. E claro, vou trazer aqui para vocês aonde eu investi, tá? Bem, pelo vídeo de hoje é isso. A ideia principal, como eu sempre digo, é passar o conceito, tá? Não é que vocês copiem nossa carteira, não é que copiem nossos aportes, mas entendam a estratégia, que é uma estratégia vencedora para o longo prazo. Então, se você gostou desse vídeo, eu vou deixar no card aqui uma análise completa do HGBS11, um fundo imobiliário que eu acredito ser um dos melhores que a gente tem na Bolsa de Valores. Tá uma análise completa aqui para você dar uma olhada e decidir se vale a pena ou não investir. Então, te vejo no próximo vídeo e até o futuro.